Bom, fala você, torcedor tricolor que me acompanha de todo o Brasil. Aqui é o Teixeira Mendes, esse é o programa Laranjeiras Rádio, uma voz que proclama o Fluminense e agora no YouTube, certo? Então, vou falar desse jogo para não falar do jogo, né? Fiz ali no pré-jogo um vídeo reclamando ali da modernidade, né? Dessa modernidade toda que da MP, da liberdade dos clubes, etc. E tá aí, né? Cadê? A gente não viu o jogo, certo? Então é isso. Bom, apesar do sufoco, gente, é uma vitória. Então vamos listar aqui o que a gente vai comentar. O resultado, não dá para comentar o jogo. Entre aspas, o desempenho, confiando na galera do rádio, tá? E as modificações promovidas pelo Odair, que é uma consequência ali do desempenho, de novo, confiando na galera do rádio, certo? Bom, vencemos com um gol contra, 1-0, não interessa, o que importa são os 3 pontos nesse campeonato, certo? O adversário vinha de 2 derrotas consecutivas, muita gente, né, falando que o Fluminense ia reabilitar defunto, e parecia isso mesmo. Laranjeiras Rádio não é contra o pessimismo, tá? Mas isso também não serve para minimizar a vitória do Fluminense. Por quê, galera? O adversário vinha mordido, tinha que recuperar, estava em casa, etc, né? E, cara, o Fluminense conseguiu a vitória. E por que eu vou exaltar sempre a vitória? Meu amigo, não tem jeito. No contexto atual, futebol é resultado. Infelizmente. Eu gosto de um futebol bem jogado. Eu gosto do futebol arte. Eu sou adepto do futebol brasileiro. Mas não dá para ser quixotesco, tá? Né? Considerando uma situação ideal, etc. Não, a gente tem que considerar a realidade e tem que ser minimamente pragmático. Olha o calendário. A gente tá jogando no meio de uma pandemia. O calendário do ano que vem vai ser ainda pior. Vai atropelar a data FIFA, etc. e tal. Não temos condições de trabalho. Nem o Fluminense, nem os outros clubes. Então o nível do campeonato vai ser ruim. Como vem piorando a cada ano. Né? A maioria dos jogadores de qualidade estão lá fora. O Brasil tem mais de 11, 12 mil jogadores fora do país. E o elenco do Fluminense é limitado, tem várias carências. Então, meu amigo, celebrar a vitória. Outro ponto, né? Porque celebrar a vitória, apesar do sufoco ali no final, segundo o pessoal do rádio, foi o que eu falei mais ou menos no jogo contra o Inter. Aí somando ponto, cara. Somando ponto, porque não dá para esperar muito desse time. Vamos ver se a gente tem um campeonato pelo menos tranquilo de meio de tabela. Infelizmente é isso. Tá abaixo das tradições do nosso tricolor, mas infelizmente é isso. O outro ponto que eu queria falar aqui sobre o significado dessa vitória, e a gente só pode comentar o resultado e não o jogo, é a confiança. Pegar confiança não só para o jogo de terça-feira, que já tem uma decisão contra o Figueirense, onde a gente tem que reverter um placar ali numa competição de mata-mata, certo? Mas a ideia de confiança, para a gente ir construindo a confiança desse elenco, para chegar ali no máximo que ele pode dar para a temporada, que vai ser difícil, tá? Inclusive a confiança para o treinador. Bom, eu critico o Odair Hellmann, fiz vídeos aqui criticando o Odair Hellmann, mas óbvio que a gente torce para ele melhorar, né? Certo? E eu falei da confiança, que ele tinha uma coisa boa, ele parecia ter a confiança do elenco e também da diretoria, na medida em que o Mário ali deu até uma declaração que o pessoal considerou polêmica. Eu achei bobagem, achei que ele só foi irônico e eu discordei do Mário. A gente vai voltar nisso, né? O treinador tinha confiança. Muita gente falou assim: tu tá maluco, Teixeira? Esse cara não tem nenhum ponto positivo. Eu falei: o ponto positivo dele é que ele tem a confiança da diretoria e é o que parece também dos jogadores, né? Enfim, o outro ponto é que ele abandonou algumas convicções que, assim, eram comprovadamente equivocadas e operou algumas modificações na equipe, tá? Ele
Botou o Calegari, elogiado pelo pessoal do rádio. Já entro aqui na parte um pouco do desempenho. Desse jeito, confiando no pessoal da Rádio Tupi. Não assisti pela Flu TV, tentei, eu não consigo assistir pela Flu TV. Só quando tem imagem, que é muito ruinzinho. Assim, desculpa. Depois a gente faz um capítulo à parte aí, transmissão de Flu TV. O Zé Henrique, infelizmente, se machucou. Muriel, muito criticado no último jogo, foi elogiado, parece que se recuperou, fez boas defesas, confiando aqui no pessoal do rádio. Ganso parece que também foi bem, outro jogador que vinha sendo criticado. E pra mim, cara, um cara que desde o início do ano vem merecendo a titularidade, Lucas Claro. Acho que o Lucas Claro se consolida como um titular nessa defesa do Fluminense. Pelos jogos que eu vi, antes da pandemia e depois da pandemia, e o pessoal do rádio hoje foi só elogios ao Lucas Claro, e também a estreia do menino Calegari. Deu conta do recado ali e foi melhor que o Julião. Agora, essas mudanças, essas modificações, elas não foram apenas em função de uma possível admissão por parte do Odair dos seus próprios erros. Ele também poupou o Evanilson e o Nino. Agora, tomara que essa mudança na lateral direita, eu estou anotando aqui, do Calegari, não tenha sido em função ali de poupar o Julião, porque poupar o Julião, pelo amor de Deus, ele tem mesmo que ser sacado. Vai pro banco, vai treinar mais, tenta aperfeiçoar seu futebol, rapaz, porque tava na cara a vaga do Calegari. Precisava mudar. Agora, Fluminense escuta teu povo. Lá no YouTube, era sempre essa a meu slogan, a minha campanha. Por quê? Porque o Fluminense, com as últimas gestões, ele afastou muito a torcida. O clube, através da sua diretoria, se afastou da torcida. Olha aí, ô Mário. Não estou reclamando da sua ironia não, presidente Mário. Presidente Mário Bittencourt. Existem várias formas de entender de futebol. Eu joguei em clube amador, cheguei a jogar em base de alguns clubes aqui do Rio de Janeiro. Outros são jornalistas. A gente não sabe chutar uma bola, mas entende de futebol, conhece futebol, da arquibancada. O outro é ex-jogador, o outro é ex-treinador. Enfim, Parreira entende muito de futebol. A gente pode até não gostar das concepções dele, mas Parreira é um homem acadêmico, era profissional de educação física e virou treinador. Tá? O pessoal critica o Parreira por causa do 7-1, etc. Mas a gente pode até não concordar com as concepções dele, mas ninguém vai dizer que Parreira não entende nada de futebol. E é um homem que veio da academia, da educação física. É pintor também, um cara assim meio intelectual. Bacana, certo? Então tá provado. Porque a gente pedia Calegari, a gente pedia mudança. Hoje não jogou o Nenê, ele poupou o Nenê também, tá certo. Nessa idade ele tem que revezar ali com o Ganso. Acho até que com o Araújo também. Ao que parece, pelo que eu ouvi no rádio, o Ganso jogou mais centralizado e o Araújo um pouco mais pelo lado, fechando também a meia, né? E não dá para botar o Nenê de ponta praticamente, como ele vinha jogando, apesar do Odair dizer que ele não estava jogando ali. E a questão ali do Julião e da lateral direita, ou seja, a torcida estava certa, que era uma unanimidade. Eu tenho pouco tempo hoje para comentar futebol, não estou fazendo live, estou gravando programa, estou tentando recriar o meu espaço aqui de comunicação na internet, essa comunicação direta com o torcedor, tá certo? Mas o pouco tempo que eu tenho, eu estou trabalhando muito nessa pandemia, o pouco tempo que eu tenho, cara, eu rodei por aí e fiquei vendo. Vi Força, Glória e Tradição, a rapaziada, abraço pro Leandro, obrigado pela entrevista. Vi outros canais ali, Netflu, vi o Johan, vi aquele outro menino tem a barba também, do Raiz Tricolor. Cara, era unanimidade. Geralmente você tem uma divergência muito grande de opiniões de uma página para o outro, de um canal para o outro, de um comentarista para o outro, e era unanimidade. Tanto a galera dos portais como a galera das páginas e canais, a galera assim era unânime.
Ou seja, havia uma convergência, um alinhamento ali de opiniões que tava na cara. Que, porra, tem uma galera que não deu 2 treinos. Mas não é por causa disso que a galera não entende de futebol. Entendeu? Porque era uma questão óbvia. Menino Calegari, então, muito elogiado. Tomara que essas modificações do Odair não tenham sido feitas apenas em função aí da decisão de terça-feira contra o Figueirense. Tomara que ele tenha admitido seus próprios erros, avaliado as suas próprias convicções de uma forma crítica, tá? Principalmente ali na lateral direita, porque o Julião não dava, vinha muito mal, tá bom? E vamos torcer para esse time embalar e vamos continuar sendo crítico, tá? Porque o papel da comunicação, principalmente na rede social, onde a gente tem um pouco mais de liberdade, é falar aquilo que a imprensa não fala. Então, pessoal, o recado é esse. Sou o Teixeira Mendes, esse é o Laranjeiras Rádio, aqui no YouTube, uma voz que proclama o Fluminense. Vamos celebrar esse resultado, galera. Grande abraço. Amanhã não tem vídeo, não sei se tem, mas segunda com certeza eu faço, para fazer tipo um pré-jogo ali, para a partida decisiva contra o Figueirense, tá bom? Peço seu like, peço sua inscrição, manda aí nos grupos de zap pros amigos, tá bom? E vamos tentar crescer esse espaço aqui. Valeu, galera, um abraço.